Na TV Sud você tem o melhor conteúdo diariamente no YouTube. Confira os programas dos canais Degustando o Vem Segue-me, Que Firme Alicerce, A Luz das Escrituras, Cosplay de Retornado, Plano Alternativo, Victor Neres, Sarsa Ardente Sud, Sara e Nefe, Jornal Placas de Ouro. O canal TV Sud informa. As opiniões e respectivos conteúdos do programa a seguir são de responsabilidade exclusiva de seus produtores. Meu nome é Victor Neres e você falhou com essa sociedade. Hoje nós vamos entender como o Elder Holland conhece aquilo que o padre Marcelo Rossi passou, né? E vice-versa. Então a gente vai acompanhar um trecho de um vídeo do padre Marcelo Rossi, né, relatando algumas coisas. E antes disso, vê se você já está inscrito no canal, tá? Vê se a tua inscrição já está feita ali, se você já tocou no sininho e se as notificações já estão lá em todas, né, depois que você toca no sininho. Deixa um comentário, quero saber como você se relaciona com esse assunto que nós vamos falar, certo? O que você pensa a respeito disso. Não deixa de ir nos 3 pontinhos, caso você não tenha feito isso, e colocado na melhor resolução possível, que aí eu vou ficar em tela cheia no modo selfie, tá bom? E vai no grupo Victor Neres no Facebook, tá? Então tem o canal aqui no YouTube, Victor Neres, e tem o grupo no Facebook, Victor Neres também, pra gente conversar mais de perto, tá bom? Maravilha. A gente vai escutar um pouco o que o padre Marcelo Rossi passou, né? E nós vamos ler algumas citações, na verdade são trechos de um discurso do Elder Holland que serviu para muitas pessoas, né? Inclusive pessoas famosas, né? Jornalistas aí bem conhecidos como o Ricardo Boechat, o falecido Ricardo Boechat, né? Encontrou conforto nas palavras do Elder Holland, né? E vamos lá, vamos escutar o que o padre Marcelo Rossi disse aqui. 23 anos, vamos arredondar. 23. Não é que eu marco, você vê o prazer. 7 meses, 22 dias eu passei por depressão. Eu sempre dizia às pessoas, eu não sou padre por profissão, eu sou padre por missão. Deus me chamou. Eu nem imagina eu ser padre. E até antes de ser padre, eu fui estudar com os salesianos. Foi aí que eu conheci até o Dalcides, que é um grande amigo, né? E aí eu fiz uma experiência. Fui professor de educação física e lá eu deixava todo o meu dinheiro, era voluntário. E fiz filosofia, que era necessário, e já depois entrei na teologia. E foi lá que eu me decidi, que realmente eu queria ser padre, que era o celibato. Se eu seria capaz ou não de vivê-lo. E foi uma experiência para mim, não sei se foi em 89, tá? Eu tive como paz. E daquele dia em diante, eu tomei essa decisão. Nunca passou na minha cabeça voltar atrás. Graças a Deus, ser padre. Tá? Na depressão, o que aconteceu comigo? Eu perdi isso que eu falei agora. Se tornou uma profissão. Se tornou uma obrigação, eu né? não deixei de ir em nenhum compromisso, mas já me fazia com amor. E ao mesmo tempo, eu comecei a eu senti que algo estava errado. E eu me esqueço até hoje. Não sei se vocês lembram. Tinha um Papa. Perfeito. Depois o padre Marcelo Rossi ele vai contar algumas experiências, né? Mas o que me chama mais a atenção nessa fala dele é que, abrindo parênteses, né, nós sabemos que existem pessoas que amam a Jesus Cristo em todas as religiões, certo? Sempre vai existir alguém que ama a Jesus Cristo, evidentemente, genuinamente, né? Isso não há dúvidas. E o padre Marcelo Rossi professa esse amor por Jesus Cristo. E mesmo ele tendo esse amor por Jesus Cristo, ele passou por uma depressão. E ele relata, né, com experiência própria, que muitas coisas ele fazia com amor. Ele, né, professa o amor de Jesus Cristo, mas quando ele passou por esse período, ele não conseguia
sentir esse amor, né, dele para com Jesus Cristo. E aí ele tratava aquilo como uma profissão, né? O Elder Holland falou algumas coisas interessantes a respeito desse assunto também. Para você que não sabe e acompanha aqui o canal, né, tem muita gente que frequenta uma outra denominação ou não tem religião em específico, né? Nós consideramos nós prestamos testemunho de que Elder Holland é um apóstolo de Jesus Cristo, né? E a igreja de Jesus Cristo, né, ela tem como organização um profeta e 12 apóstolos, assim como era na igreja primitiva, né? E um desses apóstolos, né, que foi Elder Holland, ele citou algumas coisas bem interessantes em um discurso chamado Como o Vaso Quebrado. Então ele diz o seguinte, nesse discurso, né, alguns trechos. Estou falando hoje de algo muito mais sério, uma aflição tão severa que restringe significativamente a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente, um abismo tão profundo na mente que ninguém pode sugerir de modo responsável que ele, sem dúvida, desapareceria se as vítimas simplesmente endireitassem os ombros e pensassem de modo mais positivo. Embora eu seja um vigoroso defensor de ombros firmes e pensamento positivo. Não, essa escuridão da mente e do espírito é mais do que simples desânimo, né? Então, vê como aquilo que o Elder Holland fala, né, se dá na vida do padre Marcelo Rossi. Então ele professava o amor por Jesus Cristo, né? E quando ele passou pela depressão, ele não conseguia fazer isso. Ele tratava, né, o chamado dele de padre como uma profissão, conforme as palavras dele diz, né? E o Elder Holland mostra isso, como isso se dá na realidade, né? De que essa escuridão da mente e do espírito é mais do que simples desânimo. Então Elder Holland continua. Os médicos nos garantem que se não reservarmos um tempo para nos sentirmos bem, sem dúvidas, depois teremos que despender tempo passando mal. Se essas coisas continuarem a ser debilitantes, procurem o conselho de pessoas de confiança, com formação profissional comprovada, competência e bons valores. Não importa qual seja a sua aprovação, meus irmãos e irmãs, mental, emocional, física ou outra qualquer. Não tentem dar cabo ao precioso dom que receberam, a vida. Confiem em Deus, agarrem-se a seu amor. Saibam que um dia a alvorada surgirá, brilhante, e as sombras da mortalidade se dissiparão. Embora possamos nos sentir como um vaso quebrado, segundo o Salmista 10, devemos nos lembrar de que esse vaso está nas mãos do divino oleiro. Mentes despedaçadas podem ser curadas, assim como ossos e corações partidos. Então, esse discurso do Elder Holland é incrível, né? Ele realmente expressa a realidade, expressa como a depressão ela se dá, né? E é incrível, né, a forma inspirada que ele fala aqui, e realmente é uma bênção para pessoas que passam por isso. Então eu lembro que como eu disse aqui no começo do vídeo, né, o Ricardo Boechat expressou isso publicamente antes de falecer, né, de que as palavras do Elder Holland trouxeram conforto para ele. Engasguei aqui, me desculpe. E sem dúvida, se eu puder fazer alguma coisa aqui com esse canal, de pessoas que assistem aqui, depois dessa brilhante fala aqui, né, desse brilhante discurso do Elder Holland, desse brilhante no sentido espiritual mesmo, é de que se você está passando por isso, não tire a sua vida, não dê cabo à sua vida, não faça isso, certo?
é terrível, de fato, a depressão é algo terrível, porque não sentir felicidade, né, não ter o processo químico da felicidade, né, não ter ali a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, é terrível. Você ficar sem isso é como se você se sentisse vazio, né? A sua mente realmente se escurece, você fica como um cadáver caminhando. Mas não faça isso. Não dê cabo à sua vida, tá? Isso vai passar. Isso vai passar. É claro que um caminho precisa ser percorrido para que isso passe, mas vai passar. Não faça isso, tá? Mais pessoas passam por isso. Você não está sozinho, tá? E para quem não conhece ou nunca passou por isso, a depressão ela é real. Ela ainda vamos aprender muitas coisas a respeito da depressão, certo? Não se sabem todos os motivos do porquê ela acontece em nossas vidas. É claro que quando as pessoas sofrem uma perda, quando algo não vai bem na vida, de maneira trágica, né, a depressão ela aparece. Mas também existem pessoas especulando outros sintomas, a forma como a nossa sociedade vive, né, pode propiciar a depressão. Mas apesar disso tudo, apesar dessa montanha de coisas, não dê cabo da sua vida. Continue aqui, você é muito importante nesse mundo. E pessoas também passam por isso, assim como você está passando nesse momento, tá bom? Então, fique aqui, continue nessa vida, porque isso vai passar. E só você, dos seres humanos, entende exatamente aquilo que você está passando, sabe? Você vai entender melhor. Mas tem um, além de nós, que sabe muito bem, com exatidão, aquilo que você está passando. E ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele expiou pelos nossos pecados. Ele expiou por todas as dores que nós sentiríamos nessa vida. Ele o fez isso e ele consumou tudo isso. Então ele sabe exatamente aquilo que você está passando. E você pode contar com ele. Certo? A sua dor ela existe, ela está aí. A falta de sentir felicidade, a falta de serotonina, né, o desânimo, você não conseguir fazer as coisas, existe. Essas coisas elas estão aí e enxergar a realidade é necessário. Mas também você precisa enxergar que Jesus Cristo está do seu lado. E Ele não vai te abandonar, Ele sempre vai estar ali. Porque Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Salvador. E Ele definitivamente expiou pelos nossos pecados. Tá bom? Eu não saberia mais o que falar aqui. Acho que isso é o principal. E continue aqui conosco, porque você é muito importante. Tá bom? É isso aí. E é isso que nós temos para falar aqui hoje. Até mais, pessoal.